Oi, gente, tudo bem? Então, nós voltamos hoje com mais uma aula de Química e hoje a gente vai falar sobre tabela periódica. Então, o que é a tabela periódica? A tabela periódica, ela é um importante material de consulta para a gente. Nela, nós vamos encontrar todos os elementos químicos que foram descobertos até o momento e eles estão organizados seguindo uma ordem lógica que nós já vamos ver. E além da tabela periódica trazer os elementos químicos, ela traz também várias informações úteis. A tabela não precisa ser decorada, ela é um material de consulta. Apesar do meu professor na oitava série ter me feito decorar a tabela periódica, e eu levei uma cola para a prova, obviamente, a tabela periódica não foi feita para ser decorada, ela foi feita para ser entendida e para servir como um material de consulta. E se nós soubermos utilizar a tabela periódica e soubermos ler todas as informações que ela traz para a gente, ela vai ser uma grande aliada. E de agora em diante, você vai andar sempre com uma tabela periódica. Bom, você pode comprar uma tabela periódica numa papelaria, você pode baixar na internet. Tem diversos modelos de tabela periódica, tá? Tem tabelas que trazem mais informações, tabelas que trazem menos informações. Por exemplo, tem tabelas em que você vai encontrar o símbolo do elemento e o nome dele escrito por extenso. Tem outras que você vai encontrar somente o símbolo. E você vai escolher aquela que mais te agradar ou que melhor te atender. Por exemplo, se você está aprendendo agora e você ainda não sabe o nome dos elementos, é interessante que você tenha uma tabela que traga também o nome dos elementos químicos escrito por extenso. Assim, você vai aos poucos se familiarizando e conseguindo relacionar o símbolo ao nome do elemento. Mas é importante ficar atento a uma coisa, ao ano da tabela periódica, tá? Porque a tabela periódica ela sofre atualizações e ela vai recebendo novos elementos com o tempo. Então, peraí, já deu para perceber com isso que a tabela periódica nem sempre foi desse jeito como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Em 1789, Lavoisier fez a primeira tentativa que se tem registros de organização da tabela periódica. Nessa época, a gente tinha apenas 33 elementos químicos e ele publicou uma lista que agrupava esses 33 elementos químicos. Mais recentemente, em 28 de novembro de 2016, a IUPAC aprovou o nome e o símbolo de 4 novos elementos que foram adicionados à tabela periódica. São os elementos químicos de número atômico 113, 115, 117 e 118. Com isso, hoje nós somamos 118 elementos químicos. E além dos elementos químicos novos que foram descobertos, nem sempre a tabela teve a organização que nós conhecemos hoje. E a partir de agora, a gente vai ver exatamente isso, essa organização da tabela periódica. E que informações essa organização da tabela periódica traz para a gente. A tabela periódica surgiu justamente da necessidade de organizar os elementos químicos que vinham sendo descobertos. A base da classificação periódica atual é a tabela de Dmitri Mendeleev, e é exatamente essa que nós temos aí na imagem do slide. No dia 1º de março de 1869, ele conseguiu completar o seu trabalho que coletava e classificava propriedades conhecidas de elementos químicos conhecidos da época. Ele percebeu que alguns grupos de elementos tinham propriedades semelhantes e foi organizando esses elementos em uma tabela, agrupando de acordo com essas propriedades semelhantes. Na sua organização, ele previu ainda propriedades de alguns elementos químicos e deixou espaços vazios na tabela onde ele previu que seriam alocados elementos químicos que ainda seriam descobertos. E o curioso é que 3 desses elementos químicos, inclusive, foram descobertos em um período de 15 anos, enquanto Mendeleev ainda era vivo. Na época, ele organizou a tabela em ordem crescente de massa atômica, mas hoje ela é organizada em ordem crescente de número atômico. E a tabela proposta por ele, embora seja diferente da tabela que nós usamos hoje, foi o primeiro trabalho que organizava os elementos químicos
e os relacionava de acordo com as suas propriedades. E agora eu vou pedir para vocês pararem tudo e, antes de prosseguir essa aula, assistirem o filme O Sonho de Mendeleev. É um filme barra documentário. Na verdade, é um documentário. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, assiste esse documentário. Ele é bastante interessante e vai dar para a gente uma visão, digamos, mais histórica do que vinha acontecendo na época e de como surgiu a tabela periódica.